Nós já recitamos o Sutra do Coração. Antes de dar os ensinamentos, eu gostaria de pedir a vocês que existe um verso que eu gostaria que vocês recitassem em chinês, o verso: possa os 3 venenos serem dissipados, possa a luz da sabedoria transcendente resplandecer, que não enfrentamos obstáculos externos e internos. Sua Santidade pediu para eles recitarem esse verso de novo, em chinês. Possa os 3 venenos serem dissipados, que é a raiva, apego e ignorância, ou raiva, ódio, apego e ignorância. Possa a luz da sabedoria transcendente resplandecer, que não enfrentemos obstáculos externos e internos e que possamos engajar-nos nas práticas do Bodhisattva. 다들이 장소다 태양이 하다 초조소리야 전지시야. Meus amigos do Dharma em Taiwan, hoje eu tenho essa oportunidade de dar esses ensinamentos para vocês, e vocês têm um grande interesse em estudar, receber esses ensinamentos, e eu também tenho, da minha parte, também tenho interesse em ministrar esses ensinamentos para vocês. Porque, nesse contexto, existem os estudantes que têm interesse de receber ensinamentos, e eu, como um monge ordenado, eu tenho a responsabilidade de ministrar ensinamentos, assim como me foi pedido, ou me foi solicitado. E eu estou muito feliz de ministrar esses ensinamentos sobre o Sutra do Coração, que foi solicitado por vocês. Dentro de muitas tradições religiosas pelo mundo, o budismo é uma delas. A diferença é que o mesmo Buda Shakyamuni, ele nos disse que monges e eruditos, assim como os ourives examinam o ouro, queimando, cortando e raspando, assim vocês também devem examinar minhas palavras ou meus ensinamentos e aceite-as somente depois de investigá-las completamente, e não apenas por respeito ou devoção a mim. Então, assim, vocês têm que examinar esses ensinamentos, assim como os ourives examinam o ouro. Então, vocês têm que examinar meus ensinamentos dessa mesma forma. Que assim, vocês têm que fazer isso para que vocês ganhem uma completa convicção nesses ensinamentos do Buda. Que
somente através a investigação, através da lógica dos ensinamentos do Buda, vocês criarão uma convicção nesses ensinamentos. Claramente que isso é uma grande afirmação do Buda. Claro que todas as tradições religiosas falam sobre o amor afável e que beneficia todos os seres ensinamentos, beneficia todos os seres sencientes, mas com exceção do Buda, nenhum mestre disse para que os seus estudantes investigassem propriamente seus ensinamentos, mas que devem seguir seus ensinamentos devido à fé. Mas Buda disse que devemos seguir seus ensinamentos por meio da investigação lógica. E uma vez que os estudantes checaram, investigaram os ensinamentos por meio do raciocínio lógico, e depois disso encontraram convicções, aí só então eles podem seguir os ensinamentos de Buda. Eles devem seguir os ensinamentos do Buda. E durante o primeiro giro da roda do Dharma, Buda ensinou sobre as 4 verdades: a verdade do sofrimento, a verdade da origem, a verdade da cessação e a verdade do caminho. E principalmente primeiro, ele ensinou sobre a identidade das 4 nobres verdades e depois das suas funcionalidades. E uma vez que nós compreendemos as 4 nobres verdades, nós devemos compreender perfeitamente o que significa os sofrimentos. Todos nós, seres sencientes, inclusive os insetos, não queremos os sofrimentos, nós queremos a felicidade. Mas se nós não queremos os sofrimentos, o que nós devemos fazer? Nós devemos compreender a razão pela qual nós estamos sofrendo, ou seja, nós devemos compreender as causas que nos induzem aos sofrimentos. Por exemplo, quando nós ficamos doentes, nós devemos ir ao hospital, ver um médico e ter um diagnóstico. Quais são as razões dos nossos sofrimentos? A respeito da causa dos nossos sofrimentos, e a respeito das causas dos nossos sofrimentos, tem o karma ou as ações. E nós criamos essas causas por meio do nosso corpo, que as ações são cometidas por meio do nosso corpo. E isso, por sua vez, surge devido aos 3 venenos: ódio, apego e ignorância. O Buda disse que essas origens do sofrimento, ódio, apego e ignorância, que nos induzem a cometer o karma por meio do nosso corpo, devem ser abandonadas. Na quarta nobre verdade, o Buda nos ensinou, Buda disse que mesmo que nós o Buda disse que, embora o sofrimento deva ser compreendido, não há nada a ser compreendido como sofrimento. Embora a origem do sofrimento deve ser eliminada, não há nada a ser eliminado. Isso revela as 2 verdades: a verdade convencional e a verdade útil. E, embora a cessação deva ser alcançada, não há nada a ser alcançado. E, embora o caminho, a iluminação deve ser cultivado, não há nada a ser cultivado. Então, o que quer dizer com a cessação dos sofrimentos, que é a terceira nobre verdade? Então, para isso, nós devemos compreender a visão da vaziedade. Para compreender a cessação, nós devemos compreender
estamos juntos daqui, tá? Genra, E a respeito desses ensinamentos da vaziedade, o mestre Nagarjuna explicou completamente esses ensinamentos. E, em chinês, vocês chamam o mestre Nagarjuna de Longso-Pusa. E Longso-Pusa, o Nagarjuna, teve muitos discípulos. ribo jada que 지원 저 na xin, luju gongbo de be rilong chamme Mas, como é mencionado no Sutra do Coração, o mestre Nagarjuna foi aquele que elucidou perfeitamente os ensinamentos de Nagarjuna por meio da lógica e raciocínio lógico. Ele conseguiu elucidar completamente os ensinamentos de Nagarjuna. Isso, Chandrakirti. E o mestre também o mestre Lama Tsongkhapa, ele apreciou os ensinamentos da originação interdependente. Ele louvou e ele ele restou três versos de Nagarjuna. O verso Nagarjuna, Chandrakirti, ele escreveu entrando no caminho do meio, e ele restou esses versos do verso do caminho do meio, que foi os versos 49, me parece, e ele também... E eu estudei todos esses ensinamentos escritos de mestre Nagarjuna, e os versos fundamentais do caminho do meio de Nagarjuna, onde disse aquilo que os mestres Aryadeva, nos 400 versos, eles dizem que, assim como uma vez que a faculdade tátil permeia o corpo, a ignorância permeia todas as aflições mentais. Ao eliminar a ignorância, também se elimina todas as aflições mentais. Isso só é possível ser realizado por meio da compreensão da originação interdependente. Porque todas as nossas visões distorcidas têm as suas raízes na ignorância, a ignorância básica, essa de não compreender a verdadeira maneira de existir dos fenômenos. Então, se você compreende perfeitamente as duas, a ignorância, você é capaz de eliminar, seja a visão niquilista e a visão eternalista. Então, ele está recitando os versos de Aryadeva, de novo, e sobre... para nós aprendermos completamente, perfeitamente, ensinamentos sobre a vaziedade, primeiramente nós devemos escutar ensinamentos sobre isso, refletir sobre isso e meditar sobre isso. Uma vez que você refletiu e meditou sobre esses ensinamentos da vaziedade, você ganha uma convicção. Então, porque os ensinamentos de Buda têm a ver com a transformação da nossa mente, porque só realmente escutar esses ensinamentos não é o bastante, ou estudar ensinamentos não é o bastante, porque nossa mente é habituada com as aflições mentais por muitas vidas, infinitas vidas passadas.
E então compreender ensinamentos não é uma coisa fácil. Então, vocês têm que se esforçar e escutar esses ensinamentos, estudar ensinamentos de novo e de novo. Como eu mencionei antes, anteriormente, eu memorizei todos os ensinamentos de entrando no caminho do meio, os ensinamentos de Abhishamaya Alankara, desde quando eu era pequeno. Então, eu tive muitos estudos e reflexão, mas só tendo memorizado, somente ter memorizado esses ensinamentos não é o bastante para transformar a nossa mente. Aquilo que nós devemos fazer é refletir sobre esses ensinamentos de novo e de novo. E não só uma vez e assim por diante. Por exemplo, e também isso é sobre a vaziedade. E sobre a Bodhicitta, no texto de Abhishamaya Alankara, disso. Bodhicitta é aquilo que é o desejo de alcançar a budeidade, o estado búdico, para poder beneficiar efetivamente todos os seres sencientes. E assim como a Shantideva disse, a menos que você se sinceramente não se escambe a própria felicidade com o sofrimento dos outros, não se alcança a budeidade, mas nem menos nessa existência cíclica encontrará a felicidade. Então, o objetivo de alcançar o estado búdico para beneficiar todos os seres sencientes, ou seja, ajudar a liberá-los do sofrimento da existência cíclica. Como os mestres Kadampas dizem, que gerar essa bodhicitta nos ajuda a purificar as nossas negatividades mentais, as nossas emoções, aflições mentais, e nos ajuda a acumular o mérito e a sabedoria. Mérito é referido à sabedoria, à bodhicitta, e sabedoria é referida à sabedoria que compreende a vaziedade. Isso nos ajuda a entender, e com isso nós entendemos os ensinamentos da escola das escolas do caminho do meio. E eu recito entrando no caminho do meio, que é ensinamentos referidos à escola do caminho do meio. Como eu disse, de acordo com a tradição do Bhikshu Chandragiri, os tratados do caminho do meio, de acordo com as escrituras, de acordo com as instruções orais. Assustado pela variação oceânica do intelecto de Nagarjuna, alguns se mantiveram distanciados dessa maravilhosa tradição. Mas agora, umedecido pelo orvalho esses versos se abriram. E as esperanças de Chandragiri, formosa lua, foram satisfeitas. Isso, no verso 54, esse verso é referido aos mestres Asanga e Vasubandhu, que eles disseram que eles falharam em compreender profundamente o verso de Nagarjuna. Em um comentário é dito que foram perguntados a Chandrakirti se mestre Vasubandhu e Chandrakirti falharam em compreender os ensinamentos de Nagarjuna, e mestre Chandrakirti disse que, na verdade, eles falharam em compreender a profundidade dos ensinamentos de Nagarjuna. O que nós devemos fazer para compreender ensinamentos profundos de Nagarjuna é analisar profundamente a verdadeira maneira de existir dos ensinamentos sobre a vaziedade. Nós devemos investigar profundamente como os fenômenos existem.
E nos estamentos entrando no caminho de Chandrakirti, no capítulo 6, nos versos 34, 35, 36 e 37, falam dos 4 erros lógicos ou falácias lógicas para compreender verdadeiramente a maneira de existir dos fenômenos. E nós o primeiro dos raciocínios lógicos ou dessas falácias lógicas. Para entender essas falácias, um ser área em sua absorção meditativa sobre a vaziedade desintegraria todos os fenômenos. Ou seja, a consequência de que a absorção meditativa destruiria os fenômenos. Ele explica que não é que a vaziedade faz com que as coisas não existam, porque a base dos objetos é a vaziedade, e a vaziedade é a base dos objetos. Porque as coisas existem de uma maneira convencional. Se uma mente que pode observar um objeto de uma maneira correta, eles veem que os objetos, as coisas, os fenômenos, os objetos existem, mas esses objetos não existem assim como eles aparecem. Por isso que, uma vez, porque Chandrakirti estudou e refletiu sobre a vaziedade muito bem, no final, no verso sempre por meio de entrando no caminho do verso, no verso 224 do capítulo 6, por meio da luz brilhante da sabedoria, tão clara como uma fruta de mico-farão, realizada em sua própria mão, ele percebe os 3 mundos como originalmente criados, e por meio da verdade convencional prossegue para a cessação. Da minha parte, meditei sobre esse ensinamento sobre a vaziedade por muito tempo também. Eu também meditei sobre o ensinamento da vaziedade por muito... E eu acho que alguma compreensão sobre a vaziedade eu alcancei. Agora, falando um pouco, geralmente, do Sutra do Coração, o título é a essência do Sutra do Coração. No texto de Entrando no Caminho do Meio, de novo, sempre mencionando esse Entrando no Caminho do Meio de Chandrakirti, ele diz
Ele citou um verso do caminho, do entrando no caminho do meio. É assim como todos os fenômenos são desprovidos de identidade intrínseca, assim também a nossa mente sendo distanciada de todas as coisas, completamente livre de qualquer tipo de sujeito e objeto dos agregados constituintes e das suas esferas sociais, primordiais não nascida tem a sociedade. Ele disse que os bodhisattvas são nascidos do... se nascem do Buda. E sobre o Sutra do Coração, tem vários tamanhos da perfeição da sabedoria, que é o Sutra do Coração. Tem o verso de 80 mil versos e assim por diante. No texto de no início do texto de Sutra do Coração é disso que naquela ocasião em Rajagiri, no Pico do Abotre, naquela ocasião o abençoado estava em absorção profunda que examina a fundo todos os fenômenos, chamada percepção profunda percepção profunda dos fenômenos. Essa profunda aqui é referido à vaziedade. Vaziedade não quer dizer que, como foi mencionado antes, não quer dizer que as coisas não existem. A palavra fenômeno estava chamada percepção profunda das aparências. As aparências aqui se referem à existência convencional, enquanto a palavra profunda indica a existência final ou a vaziedade. Embora as coisas sejam vazias de existência intrínseca, independente, eles ainda têm uma aparência convencional. E, seguindo, naquele momento, o Bodhisattva Mahasattva, o Supremo Avalokitesvara, também permanecia absorto na prática da profunda perfeição da sabedoria transcendente, e viu que perfeitamente, mesmo os 5 agregados são vazios de existência inerente. Isso, no início, isso significa... essa palavra mesmo, aqui, mesmo os 5 agregados, significa que não apenas não está incluída essa mesmo, a palavra mesmo não está incluída na tradução chinesa, nem naquela derivada do coreano e japonês. Eu pessoalmente verifiquei e vi que essa palavra existe no original sânscrito. Essa palavra mesmo significa que não apenas um indivíduo ou uma pessoa, mas também os 5 agregados, que são a base para a designação de um indivíduo, estes também são vazios de entidade ou existência intrínseca. Sobre as 4, a escola somente declara que os objetos externos não existem como aparecem. Eles explicam que o que parece objeto externamente existe, são meros reflexos da mente. E a escola, as outras escolas, como as escolas Caminho do Meio, que é a escola mais elevada do pensamento budista, eles dizem que não só as pessoas, os indivíduos, não têm uma existência, uma entidade intrínseca existente, mas mesmo os fenômenos também não possuem uma existência intrínseca, uma entidade intrínseca existência. E que mesmo os objetos sejam imputados ou nominados, mas mesmo esses nomes também não existem, não possuem uma existência intrínseca. E eles também afirmam que também não seja a pessoa
As outras escolas, como a escola Vai Baixo, da a grande exposição, a grande exposição, eles falam que as coisas não existem, mas existem devido a um reflexo da mente. E a escola somente declara que os objetos externos não existem como aparecem. Eles explicam que o que aparecem ser objetos externamente existem, são meros reflexos da mente. E isso é contraposto, contradito pela escola Caminho do Meio, que nem mesmo essas aparências, esses reflexos da mente existem. Então, por isso que no Sutra do Coração é disso, mesmo os 5 agregados são vazios de existência intrínseca. Então, pelo poder do Buda, o venerável Shariputra dirigiu a palavra ao Bodhisattva Mahasattva, o sublime Avalokitesvara, perguntando: como é que um filho ou filha de nobre linhagem que deseja engajar-se na prática da profunda perfeição da sabedoria transcendente deve prosseguir? Então, o Bodhisattva Mahasattva, o sublime Avalokitesvara, respondeu ao venerável Shariputra: Shariputra, qualquer filho ou filha da nobre linhagem que deseja engajar-se na prática da profunda perfeição da sabedoria transcendente deve ser perfeitamente e corretamente que os 5 agregados são vazios de existência intrínseca da seguinte maneira. Forma é vazio, vazio é forma, forma não é nada mais que vaziedade, vaziedade não é nada mais que forma. Isso são os 4 polos da vaziedade. Isso é muito importante. Existem vários textos que explicam sobre isso, como devem ser analisadas a vaziedade, e tem o texto chamado a ponta Vajra, que é muito profundo para estabelecer a vaziedade. Quando nós falamos sobre a vaziedade da forma, o objeto é a base para estabelecer a vaziedade, porque sem a base, sem o objeto, não podemos falar sobre a vaziedade. E vice-versa, sem a vaziedade não se pode falar de um objeto. Então, como um objeto deve... então, se isso é vazio, não tem uma existência, como é que os objetos nos aparecem? Porque os objetos nos aparecem como se eles têm uma existência por eles mesmos. Isso não significa que os objetos não existem completamente. A forma não tem nenhuma existência independente, mas isso não significa que não exista. A forma existe devido à soma de muitos fatores diferentes e é designada com base em vários fatores diferentes, tais como cor e assim por diante. Mas porque existe a forma, nós podemos falar da vaziedade da forma, porque se não existir a forma, nós não poderíamos falar sobre a vaziedade da forma. Nós, por causa, quando as formas, como a forma em relação ao objeto nos aparece, elas nos aparecem, mas a vaziedade não quer dizer que nada existe. Isso não quer dizer, isso é a visão nihilista. Mas as formas, elas só existem devido a uma designação. E a parte da designação ou da nomeação não existe forma como tal, porque a forma é um acúmulo, é uma soma, é um acúmulo de vários fatores.
Por isso, vaziedade é forma. Forma não é nada mais que a vaziedade, e vaziedade não é nada mais que forma. São interdependentes. Como eu mencionei alguns versos dos 4 versos do entrando no caminho do meio, que é o verso 34, 35 e 36 do capítulo 6, que fala das 4 falacias ou 4 erros lógicos sobre realizar a vaziedade. As coisas existem, é claro que existem, porque nós vemos essas coisas, mas quando nós fazemos uma análise investigativa, onde é essa coisa que eu chamo de coisa, ou esse fenômeno que eu chamo de fenômeno, nós não encontraremos nada, não encontremos nada que podemos indicar com o dedo. Mas nós não podemos refutar, falar que as coisas não existem, porque as coisas aparecem, mas as coisas não existem como elas não aparecem como elas nos aparecem. Se a forma não fosse vazia, não poderia ter uma mudança. A forma mas por que a forma, porque as formas mudam? Então isso mostra que ela não tem uma existência inerente, uma existência sólida. Por isso que a forma é vazia, a vaziedade. Forma é da mesma natureza. Como essência, a vaziedade e a forma têm a mesma essência, mas conceptualmente eles são diferentes. Ou seja, então essas são as duas verdades. A verdade convencional é a aparência, é como o objeto nos aparece, e a verdade última é como elas existem, a vaziedade da forma. A forma é a verdade convencional e a vaziedade da forma é a verdade última. São 2 aspectos de uma realidade que são conceitualmente são aspectos de uma mesma realidade que são conceitualmente diferentes. Se um objeto não há nada a ser não há vaziedade, e o objeto ou a forma é a base da vaziedade. E é como os físicos quânticos também dizem, que as coisas também nós podemos observar um objeto, mas o objeto não, se nós analisarmos os seus átomos e assim por diante, os objetos não existem como nós observamos. Eles dizem que o objeto só existe enquanto tem um observador observando o objeto, mas a partir do momento em que não existe mais um observador, então o objeto não existe mais. É claro que quando eles dizem que quando nós procuramos pela identidade do objeto, como objetos e partículas, assim por diante, não tem nada que pode apontar, indicar como esse objeto. Então, isso é um pouco parecido com a visão das escolas somente, e assim por as escolas somente, as escolas somente, os seguidores da escola somente. Da mesma forma, as sensações, percepções, formações mentais e as consciências são vazios de existência intrínseca. E assim por diante, e por isso que disse que todos os Budas da mesma...
Também todos os Budas dos três tempos alcançam a budeidade absoluta, o despertar perfeito e insuperável, confiando nessa profunda perfeição da sabedoria. Buda, mesmo Buda disse que quando ele, após ele ter alcançado a iluminação, ele disse que ele disse, havendo encontrado o Dharma semelhante ao néctar, profundo e pacífico, livre de elaborações mentais, luminoso e não composto, a quem eu ensinar não será capaz de compreendê-lo. Então, é melhor permanecer em silêncio na floresta. É claro que nós podemos dizer que as coisas não têm uma existência intrínseca por eles mesmos, mas nós podemos aceitar a existência da nossa cabeça, a existência da nossa fala e assim por diante. Mas se alguém pergunta para você, onde está você? Nós não sabemos responder onde está aquilo que eu chamo de eu. Então, eu uso sempre esse verso. Eu sempre uso para analisar esse eu sempre uso esse verso do caminho da sabedoria fundamental de Nagarjuna. O Tathagata não é os agregados, nem diferente dos agregados. Os agregados não estão no Tathagata, nem ele não está nos agregados. E o Tathagata não os possui, então onde está o Tathagata? Eu uso esse verso referindo a mim mesmo. Os agregados não sou eu não estou nos agregados, o eu não está nos agregados, sem os agregados o eu não existe. Não está misturado, o eu não está misturado com os agregados e assim por diante. É claro que nós temos uma noção de que nós existimos solidamente por nós mesmos, que nós não dependemos de nada. Mas quando nós analisamos aquilo que nós chamamos de eu, por meio desses versos, nós não encontraremos nada que podemos nos indicar eu. Mas isso não significa que eu não existo completamente, e por causa dessa noção convencional, nós podemos falar de meu corpo, minha mente, minha cabeça e assim por diante. Mas quando nós investigamos profundamente como esse eu existo, não podemos encontrar nada que pode ser indicado como eu e assim por diante. Essa é a maneira, esse eu existe de uma maneira convencional, nominal e imputada. Analisando o mestre Sandra Kish continua dizendo que, analisando esse fenômeno minuciosamente, a parte da existência da talidade ou vaziedade dessas entidades, não se encontra nada duradouro. Consequentemente, a verdade convencional ordinária não deve ser analisada. Por isso que depois que nós fazemos uma análise propriamente, investigamos propriamente os fenômenos, objetos ou emoções e assim por diante, nós não podemos encontrar nada que nós podemos indicar como tal. Todas as experiências, nós experienciamos várias coisas na nossa vida cotidiana, mas quando nós investigamos todas essas experiências, assim como é ensinado nos textos, nós chegaremos à conclusão de que as coisas faltam uma base, não tem uma base sólida. E nós temos essas aflições mentais,
essas aflições negativas, porque essas emoções negativas são fundamentadas nesse apego àquilo que nós chamamos de eu. Por isso que nós devemos analisar profundamente o que é aquilo que nós chamamos de eu. E você chegará a um ponto que depois que vocês fizerem essa análise, esse eu que por muito tempo me apeguei à existência intrínseca desse eu, eles não existem como tal. Como eu mencionei antes, eu analisei muito sobre essa vaziedade e tive um pouco dessa experiência. E sobre o mantra Tata Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha, isso significa que ido além e estabeleça você na iluminação. O primeiro gate indica o caminho da acumulação, o segundo gate indica o caminho da preparação, o terceiro, o paragate indica o caminho da visão, o paragate indica o caminho da meditação ou concentração. E o Bodhisoha significa estabelecido na iluminação. Quando vocês meditam profundamente sobre esses ensinamentos, essa meditação ajudará você a reduzir essas aflições mentais negativas, essas emoções negativas, e chegará um ponto que você eliminará todas essas aflições mentais acumuladas ao longo do tempo. E você que é mencionado aqui, ido completamente para além. Como esses são refere os quatro caminhos, Gate para Sangate Bodhisoha, os quatro caminhos do Mahayana, e você vai além, que é o Bodhisoha, que ser estabelecido na iluminação, que indica completamente o estabelecimento o estabelecimento completo no fundamento ou a base da iluminação. Como vocês mencionaram, e através disso você pode compreender que o estado búdico é possível. E como vocês dissem naquele verso, possa os 3 venenos serem dissipados, possa a luz da sabedoria transcendente resplandecer através da compreensão da vaziedade. Isso ajuda vocês a acumular uma imensidão de mérito, de sabedoria, e através acumulando os méritos, você alcançará a bodhicitta. E por meio do acúmulo da sabedoria transcendente e do mérito, você será capaz de eliminar completamente os 2 obscurecimentos, o obscurecimento à liberação e o obscurecimento à iluminação. E isso é possível, como eu mencionei antes, através dos estudos e da meditação. Dos 3, estudar, meditar, refletir, meditar nos ensinamentos constantemente. E eu recebi textos sobre o caminho gradual à iluminação de Trinchen Rinpoche, e sobre os ensinamentos dos ensinamentos clássicos indianos, eu recebi a maioria desses ensinamentos de Lin Rinpoche. E depois que eu vim para o exílio, eu falei de uma experiência das minhas práticas para o Lin Rinpoche. E principalmente sobre essa meditação, sobre a vaziedade,
E Rinpoche, depois que ouviu o meu relato, ele falou assim, daqui não muito tempo você será um yogi do espaço. Isso quer dizer uma pessoa que realizou diretamente a vaziedade. Eu não quero, por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu estou dizendo isso para vocês que através dos estudos continuadamente e da reflexão, de refletir sobre esses ensinamentos e da meditação sobre desses ensinamentos, você será capaz de ter vocês serão capazes de ter uma experiência da vaziedade dentro do seu contínuo mental. Mas isso não acontece de um dia para o outro. Isso acontece depois de muitos esforços e muitos estudos, reflexão e meditamento. E para esses ensinamentos tem vários textos de Chandrakirti e Nagarjunas que vocês podem utilizar para essa compreensão. E, para compreender os diferentes aspectos da mente, sobre os 51 fatores mentais e as mentes presentes, onipresentes, os fatores mentais adventícios. Vocês podem estudar isso no texto de Lurie, de Mente e Cognição. No inglês, vocês têm a terminologia emoção. Mesmo que eles falam sobre emoções, mas eles não têm muitas explicações profundas sobre o que realmente significa emoções. Mas no texto, nesse tratado de mente e cognição, nós falamos detalhadamente tratados ou texto que falam em detalhes sobre essas emoções, como elas atuam. Meus amigos e irmãos estudantes budistas, o que eu quero dizer é que vocês devem, esses três, estudar, refletir, meditar, não deve ser dissociado um dos outros. Vocês têm que combinar esses três, sempre. E com isso nós terminamos os ensinamentos e agora vamos fazer uma sessão de pergunta e resposta. Question. Qualquer pergunta que vocês tiverem em sua mente podem ser feitas. 顶礼尊贵的第14法王达赖喇嘛尊者。三宝弟子 Vincent 呢，很高兴的再次聆听到法王的教诲。那这边来讲， A primeira pergunta existe uma diferença de significado entre o vazio e entre a vaziedade e a vaziedade de existência intrínseca? 那这边来讲，看到法王身体健康，那是法王好，不好意思，我再 existe uma diferença entre o significado de vaziedade e vaziedade de existência intrínseca. 三宝弟子呢 ，Vincent 呢，想请教一个简单的问题。那从今天的这个心经的讲授呢，我想知道空性和自性空的差异在什么？就是这个简单问题，在这边谨祝法王 身体健康，正宫康泰，谢谢，扎西德勒，谢谢，谢谢嘞。 Muito obrigada. Muito obrigada. 这东北意思的Falando de vaziedade, significa, ou seja, mesmo durante o ensinamento das 4 nobres verdades, quando o Buda deu os ensinamentos das 4 nobres verdades, como eu disse antes, ele falou sobre a vaziedade no final dos ensinamentos do primeiro giro da roda do Dharma. Essa palavra vaziedade foi usada desde o primeiro giro da roda do Dharma, o primeiro sermão do Buda.
단다디 아니 도드베 송구 요리 심삼베 송구 지라마베 송구 요리 다 되네야 As escolas somente seguidores dos sutras e grande exposição, quando na escola Caminho do Meio, eles explicam profundamente a vaziedade. E dentro do Caminho do Meio existe a escola consequencialista e aos autonomistas. E as escolas Prasangika Madhyamika, eles dizem que as coisas não existem completamente, porém elas são meramente designadas. Então, vaziedade de existência intrínseca significa, desse ponto de vista, vazio de existência intrínseca significa a mesma coisa. Não tem diferença. 谢谢法王啊，我想这边来讲话，还是请法王这个身体要注意健康。我们现在换第二者，谢谢。尊者吉祥，弟子是王云秀，真的很高兴在这个很殊胜的因缘当中，可以大众一起和您共同聆听您的教言，愿您长久住世，健康吉祥，法轮常转。最重要是要赶快来台湾。等我在台湾你不得了。Como é que a vaziedade significa originação interdependente e vice-versa? É uma pergunta muito importante e significativa. Vaziedade, quando nós falamos sobre a vaziedade, vaziedade não significa que nada existe, porque se você disse que as coisas, falando de vaziedade, você significa que as coisas não existem completamente, isso significa, uma visão nihilista. Mesmo que as coisas existem como elas nos aparecem, mas elas não existem assim. Mesmo que as coisas aparecem, têm uma existência sólida, elas não existem assim. Elas existem meramente devido a uma imputação. Quando você fala sobre a vaziedade, isso significa que a vaziedade é meramente designado. Elas não possuem uma existência intrínseca. As coisas existem devido a uma designação. Então, vaziedade, então, não significa que nada existe, mas existe que as coisas. Isso significa que as coisas são vazios de uma existência intrínseca. Elas existem dependendo de outras coisas, ou as coisas existem de uma origem interdependente, devido à origem interdependente. E pelo fato que existe de origem interdependente, elas não têm uma existência intrínseca, então elas são vazias de existência intrínseca. Quando nós falamos de originação interdependente, isso quer dizer que a originação interdependente é o rei da sabedoria. Por quê? Porque o mundo convencional existe devido a uma originação interdependente. A terceira pergunta é: quais são os critérios para um praticante moderno de Dharma?
Entre os praticantes que existiam no tempo de Buda e os praticantes os praticantes que existiam durante o tempo de Buda e os praticantes de hoje, não existe diferença. Quando nós falamos da prática de Dharma, as práticas são as mesmas. É claro que os monges e as monjas têm os seus próprios votos e roupas, mas a respeito dos ensinamentos são mesmo. A aparência externa não faz nenhuma diferença entre os praticantes. Talvez, hoje em dia, os praticantes podem vestir terno e assim por diante, mas não tem nenhuma diferença entre os ensinamentos. Isso não quer dizer que tem ensinamentos diferentes. Por exemplo, eu tenho vários amigos que estudam, são cientistas, mas na sua mente eles pensam sobre a vaziedade e assim por diante. Eles não falam que estão praticando a bodhicitta e a visão da vaziedade. Você tem que conduzir a sua vida normalmente, mas como prática, você tem que fazer uma prática mental. E tem que ter cuidado de eliminar as emoções negativas, fazer uma higiene mental. E fazendo assim, os seus apegos, ódio e a ignorância reduzirão. Fazendo assim. Essas são as práticas mentais que você tem que fazer. Essas são as práticas mentais. No fim do caminho, no fim do verso, do capítulo 6, Sua Santidade acabou de recitar o verso 224, 225, 26 do texto Entrando no Caminho do Meio de Chandrakirti. É claro que a educação moderna, eles são mais focados são orientados mais ao materialismo, mas não importa qual a profissão mas o que eu quero dizer é que não importa a profissão que você tenha, você pode fazer qualquer prática, você pode fazer qualquer profissão, mas na mente você tem que ser um praticante de Dharma, ter um bom coração, e ter o amor afável para com os outros e assim por diante. Isso que eu quero dizer. A quarta pergunta é: como podemos integrar a visão da vaziedade e da bodhicitta em nossa prática? Como podemos praticar a vaziedade e a bodhicitta juntos? O objetivo de meditar sobre a vaziedade ou seja, se você medita sobre a vaziedade objetivado meramente alcançar a iluminação sem a renúncia, isso
Isso conduzirá a você as práticas dos Shravakas e Pratyeka's, ou seja, mirada, as práticas serão objetivadas a alcançar a liberação individual. Mas se você pratica, medita sobre a vaziedade imbuída da bodhisattva, você não só eliminará as aflições mentais, mas você eliminará também os dois tipos de obscurecimentos ao conhecimento e o obscurecimento à iluminação. Então, fazendo assim, combinando a meditação da vaziedade e a bodhisattva, será objetivada ao alcance da iluminação, objetivada a alcançar a iluminação para beneficiar todos os objetivada a alcançar a iluminação para beneficiar de maneira efetiva todos os seres sencientes. E você alcançará o corpo, o Rupakaya e o Dharmakaya. O Rupakaya para beneficiar os outros e o Dharmakaya para beneficiar você mesmo. A quinta pergunta é mencionado que a fé é importante para um praticante de Dharma. Então, quais são os métodos para desenvolver uma fé inabalável e forte? 다들 대바디 되게 한다. 좀더 내 코랑 그 숨은 신전이 당세션. Como o Buda disse, você tem que, sobre a fé, como o Buda mesmo disse, você tem que usar os raciocínios lógicos para analisar os ensinamentos dele. E quando você desenvolve uma fé baseada na sua investigação, isso é uma fé firme. Se não for assim, se você só fala assim, eu acredito nisso porque esse lama e aquele lama diz assim, essa é uma fé cega. Isso será uma fé não firme. Porque o que acontecerá é que quando um lama ou mestre diz uma coisa e você não checa, você não investiga aquilo que ele diz, e quando você lê um texto e explica diferentemente, um texto válido e que explica diferentemente, a sua fé não será firme, será uma fé balançada. Por isso que mesmo que você estuda com o lama, você tem que examinar o que ele disse e examinar até mesmo o comportamento desse lama. Você tem que examinar se aquele lama ele faz aquilo que ele diz. Ele conduz uma vida assim como ele ensina. Então, isso você faz assim, e exima, investiga realmente, então é uma fé firme. Mas se você segue um lama e que depois desse lama, você segue um lama e depois desse lama se torna uma desgraça, foi a terminologia que o Dalai Lama usou. Então, isso vai ser desastroso, seja para você mesmo, seja para o lama que ministrou esses ensinamentos. A pergunta 6 na sociedade caótica contemporânea, muitas pessoas obcecadas com a ganância material e aquelas que cometem suicídio devido à depressão e assim por diante. Como devemos nos livrar delas? Aqui, a respeito disso, o ensinamento da originação interdependente será muito de ajuda, porque quando você que as coisas existem devido a um somatório, uma soma de fatos e condições, você não se apegará nas coisas como elas te aparecem.
Mas por que existem diferentes predisposições mentais entre as pessoas e existem diferentes profissões? Nós não devemos ter uma mente limitada, uma visão limitada. Porque mas se você tem uma mente limitada, você se torna uma pessoa irritante, porque você não consegue ver além das suas próprias visões. Você não consegue compreender além das suas próprias visões. Então, porque você tem que analisar por que as coisas acontecem e como as coisas acontecem. Então, você tem que usar e analisar as situações quando elas nos aparecem. E nós dizemos... Você tem na sua mente, como praticante, você tem ter o objetivo que tem que fazer o benefício para o mais seres possíveis. Como diz o texto de Shantideva, ele fala como a atitude autocentrista arruína não só nós mesmos, mas as pessoas do nosso entorno. Como ele mesmo disse, qualquer felicidade existente nesse mundo deriva do desejar que os outros sejam felizes, enquanto qualquer sofrimento existente nesse mundo deriva do desejar felicidade somente para si mesmo. A necessidade de explicações longas. Os seres infantis cuidam de si mesmos. Os Budas trabalham para o bem dos outros. Veja a diferença que os dividem. Então, quando você trabalha e mira objetiva a levar as felicidades para os outros seres, a sua mente será uma mente mais feliz e menos depressa. Quando as pessoas pensam mais sobre elas mesmas do que os outros, então isso leva eles a vários tipos de sofrimentos. Ele os conduz, essas pessoas com uma mente autocentrista, os leva a muito mais sofrimentos. E por isso que é disso. Veja a diferença que divide os bodhisattvas, os budas que trabalham para o bem dos seres e as pessoas infantis, os seres infantis, isso significa as pessoas autocentristas que trabalham para eles mesmos. A outra pergunta é: como um estudante budista iniciante deve praticar o Dharma em sua vida diária? Quando nós falamos de praticar o Dharma, isso não quer dizer só fazer alguns rituais ou fazer algumas orações. Isso são coisas secundárias. Mas a prática principal é a prática de desenvolver um coração afável para com todos os seres sencientes, e desenvolver a bodhicitta combinada com a visão que compreende a vaziedade. Isso é a verdadeira prática do Dharma. Isso dois significa o acúmulo de mérito e de sabedoria transcendente.
지금 또뭐 배양소리 집에 있는 디부석이 이런 것도 Sem você, se você faz alguns rituais e orações imbuídos imbuídos da Bodhicitta, imbuída da Bodhicitta e da visão da vasidade, isso é verdadeiro, benéfico e Dharma prática. Mas se você faz Dharma prática, mas faz orações e rituais, mas no fim do dia você começa a prejudicar os outros, isso não é Dharma prática. Isso não é prática do Dharma ou prática dos ensinamentos. 서로 해지 용말에 따디 가야봐 디디디디디디디 신 E quando você pratica o Dharma com a visão que todas as coisas que as coisas não me aparecem devido a uma somatória de fatos e condições, a sua mente não será perturbada. Mesmo que as pessoas falam coisas ruins para você, prejudiquem você, você será capaz de entender, eles estão fazendo isso comigo, eles estão fazendo isso comigo devido a uma somatória de causas e condições. A próxima pergunta é: temos realmente que passar pelo processo triplo de estudo, reflexão e meditação para aprender o budismo? Ou será que as pessoas, sem essa oportunidade, ainda podem praticar o budismo? 대선 공선 해야 돼. 그 자식은 나서 이거로 봐. Esse estudo, reflexão e meditação tem muitos graus sobre isso. Se você estuda os textos clássicos, quanto mais você estuda, mais você será uma pessoa que conhece. E, através desses conhecimentos, isso ajudará a você a desenvolver várias técnicas para subjugar a sua mente e mesmo enfrentar os obstáculos que aparecem durante a meditação. Mas se você também estuda só o que o Dharma significa, o que o Buda significa, o que o Sangha significa, isso também é uma coisa importante. Buda é alguém que deixou o ensinamento, o Dharma é aquilo que conduz você à iluminação por meio dos estudos, dos ensinamentos, e o Sangha significa aquele que entregou profundamente esses ensinamentos, passou por todos esses processos e entregou esses ensinamentos dentro de si. Se você somente toma refúgio em Buda, Dharma e Sangha, sem saber o significado, sou um pouco cético. Mas se você estuda os ensinamentos do Buda, toma refúgio em Buda, Dharma e Sangha, sabendo o significado, isso é muito significativo para você mesmo. Mesmo quando foram solicitaram a Atisha para dar os ensinamentos, dar uns ensinamentos breves sobre o Dharma, ele ministrou os ensinamentos sobre a lâmpada do caminho à iluminação. E sobre os ensinamentos da perfeição da sabedoria, tem aqueles de 80 mil, tem aqueles de 80 mil versos, 100 mil linhas, que consiste em 2 volumes, 25 mil linhas, e assim por diante. Mas isso pode ser condensado em um único verso.
콜라라 요리 근데 지금 시기 나 남주 서로 아니 럼는 뒤뒤고 서로 저리 뉴뉴셔 봐. 다 대장네 지금 로리아 지금 코로 Ele estava lendo um verso. Ele estava lendo esse verso que eu não tenho traduzido. 되네 야체니 근데 너는 침을 때 아니 대가리야 아니 그거 로즈잖아 자시트진다 아니 É uma maneira que vocês podem estudar esses ensinamentos, ler e depois procurar entender o significado mais profundo. 뭐 가게 마신 거네 아니 흉침을 따고 주네 Sobre Madhyamika, sobre a escola Caminho do Meio, vocês podem estudar os textos abreviados sobre os ensinamentos de Buda e depois se aprofundar nos ensinamentos mais profundos, extensivos, estudar os textos de Lama Tsongkhapa e os seus comentários. 亲爱的法王，扎西德勒，这是嘞弟子琼云祈请你，祈请你法轮常转，法体安康，长命百岁，长久住世。我们所有的人在台湾等着你莅临。我在这里想请教你一个问题。 Para a pergunta, é melhor confiar em apenas um professor de apenas uma tradição ou confiar em diferentes professores de diferentes tradições? 教派多位善知识比较好。谢谢您。 어디 뭐는 공사초에 태외를 교보패야다 뉴드 집균난투레기 소대피기 위해서 근데 어저 난초 장두의 추기 직당 계획신은 직권할 때발래 추기 마와다 먼저 때나리 야와이나 옛날 직권할 때마다 야와이나 다디 소소 감다 뭐바다 아니 거 유네스를 뛴주래 Sobre essa pergunta, eu quero dizer que depende do seu interesse, da sua predisposição mental e do seu interesse. Para algumas pessoas, eles preferem confiar em professores de diferentes tradições, porque cada professor tem a sua qualidade específica. Eu recebi ensinamentos por mais ou menos mais de 20 professores, e cada um deles tem o seu único médico de ensinar e de transmitir os ensinamentos. Mesmo que você possa ter vários professores ou lamas, mas em algum ponto você pode dizer que você pode ver que esse professor pensar esses professores, esses mestres não são amigáveis uns com os outros, mas isso não é um problema seu, é um problema deles. Tem lamas que deveriam ensinar, mas eles não têm muito, não estudou muitos, e as pessoas consideram ele como esse é meu professor, mas esses lamas só querem acumular discípulos, mas esses lamas, infelizmente, podem influenciar muito os seus discípulos. Se você tem muitos professores, muitos lamas ou mestres, você pode receber diferentes explicações sobre os ensinamentos. Se você não tem nenhum problema, se você não tem nenhum problema com as diferentes interpretações que eles dão, então não tem nenhum problema. Mas, por exemplo, no passado, teve mestres que confiavam só em um mestre, como é o caso de Milarepa, que confiava somente em Marpa. É claro que
É claro que você também, de um mesmo lama, você pode, se o lama tem conhecimento, você pode receber ensinamentos de várias outras tradições de um mesmo lama. Eu, no meu caso, eu recebi ensinamentos de todas essas tradições, Gelugpa, Nimatra, Sakyapa e assim por diante. Teve ensinamentos que eu recebi só de um lama e teve outros ensinamentos que eu recebi de vários lamas. Se você acha que tais ensinamentos é benéfico para você e ajuda a sua transformação mental, é melhor você pode ter vários mestres. A outra pergunta é, muitas pessoas me aconselharam que é melhor seguir o não sectarismo. Então, como devo praticar o não sectarismo? Muito obrigada. 장나 약시당 상실에 있는 세계도 계시 출루 리메 지자고에나 리메 체니바데 그네 자고에나 데려봐 가다니 그런 아주 좀더 차샤나 너도 좀 Isso é verdade. 생산도 좀더 오모도 좀더 nansi. Por exemplo, nós temos diferentes escolas filosóficas, seguidores do Tantra, grande exposição, somente, e dentro delas também tem outras subescolas. E nós estudamos os tratados de várias, de todas essas escolas. E fazendo assim, estudando todas essas diferentes escolas, nós temos vários conhecimentos, vários tipos de conhecimentos. Diversificar os ensinamentos. É claro que depende de você. Se esses ensinamentos... Se você recebendo os ensinamentos, você acha que esses ensinamentos estão causando você mais emoções negativas, ódio, agressividade, mais confusão, e assim, isso não é muito bom. No passado teve vários lamas que receberam ensinamento de vários diferentes lamas e a eles foram muito benéficos. 刚刚看到你在荧幕上献出的时候呢，我还是挺激动的。在这里呢，有个问题想请教一下，请法王开示。我们常常在修学佛法。A próxima pergunta é: eu me irrito facilmente em minha vida diária. Como eu deveria me livrar disso? 修持的时候，在团体的队伍当中呢，难免会。 经常会很多人会生气、愤怒，碰到这种情形的时候，在安忍上要怎么下功夫？请法王尊者开示，谢谢。근데 공사초라 그리 탐아직 시초와제. 근데 코너스세데 당 어서 남주 장디의 서버검사데 서베랍자데 양양의 송구도. 당 어서 니네 뭐 따버리시나로. controle que devo No budismo tem vários ensinamentos sobre como praticar a paciência. A pessoa deve praticar a paciência e a tolerância quando se fica com raiva, ódio. Então, você tem que ver as faltas de se tornar raiva, ficar com raiva e o benefício de praticar a tolerância. A raiva, em geral, é enraizada numa atitude autocentrista. Por exemplo, no texto do Engajar-se no Caminho do Bodhisattva, de Shantideva, tem o capítulo 6, que fala sobre a paciência
E o capítulo 8, e nesse capítulo 6, fala das desvantagens de ficar com raiva, de ter essas emoções negativas de raiva. E no capítulo 8, fala sobre o capítulo da tolerância, fala sobre a concentração e tolerância, fala como praticar, como as vantagens de praticar o amor afável e o preocupar-se com os outros. E você tem esse livro traduzido na sua língua, se você mantém ele como livro de cabeceira e lê constantemente, principalmente o capítulo 6 e 8, será muito benéfico para você. Ele está estando agradecimento à sua santidade. Suas santidades tomam refúgio em Buda Dharma e Sangha, e agradeço à sua santidade por ter dado esse néctar desses estamentos do Sutra do Coração, e possa toda essa pandemia e enfermidades desaparecer do mundo, e possa o mundo resplandecer com todas as coisas. Possa o mundo resplandecer e florescer com todas as coisas boas. Nós oramos para que o Buda Dharma esplandeça, e onde os ensinamentos do Buda declinou, possa ser estabelecido, e que o líder supremo do povo tibetano, sua santidade, e todos os líderes de todas as tradições budistas tibetanas, possam todos vocês ter uma vida longa, saudável, e possa todas as suas aspirações ser realizadas, e todos os obstáculos da sua vida, as suas vidas serem dissipadas, e possa todos nós alcançar a iluminação. E nós também rezamos para que todas as suas santidades, todas as aspirações da sua santidade, para que todos os seres alcancem a iluminação, seja realizada. Eu estava pensando em ministrar a cerimônia da Bodhisattva no final dos estamentos. Não é muito complicado. Eu vou usar sempre as linhas, o texto que eu sempre uso. E tem essa linha que me refugio nas 3 joias, confesso individualmente todas as minhas negatividades e assim por diante. Então, você imagine à sua frente, que Buda Shakyamuni em pessoa está à sua frente, e ele está rodeado por todos os Budas e Bodhisattvas, os 16 Panditas, os 16 Arahatis e todos os mestres Panditas, os 17 mestres da Universidade Nalanda, tipo Nagarjuna e assim por diante, e todos os mestres da linhagem. E imagine que você mesmo está rodeado por todos os seres de todos os 6 reinos, estão em volta de vocês em forma humana. Então, mentalmente, vocês podem restar. Me refugio nas 3 joias, confesso individualmente todas as minhas negatividades, me regozijo pelos méritos de seres transmigradores, mantenho firmemente na mente o perfeito estado búdico. Me refugio no Buda e na Suprema Assembleia, até o alcance da minha iluminação, a fim de realizar o meu benefício e aquele dos outros, geralmente da iluminação. Desenvolvimento, a motivação suprema da Bodhisattva,
Mesmo que você deseja realizar o seu próprio benefício, não tem uma coisa melhor do que a bodhisattva. Se você pretende ajudar os outros, não tem um outro fator maior do que aquele da realização da bodhisattva. Como os mestres Kadampas do passado dizem que realizar a bodhisattva é o melhor método para purificar as realizar o melhor fator para a bodhisattva é o melhor fator para purificar as aflições mentais negativas, para acumular méritos e para acumular a sabedoria que compreende a vaziedade. Então, os bodhisattvas, eles rezaram que enquanto os seres... Enquanto o espaço existir, enquanto os seres sencientes aí permanecerem, até então possa eu permanecer para dissipar o sofrimento dos seres transmigradores. Enquanto você tem essa coragem, então você tem esse tipo de coragem, então qualquer problemas que vocês possam enfrentar, nenhum desses problemas os amedrontará. Desenvolvo em prol de todos os seres sencientes, meus convidados, atuo com a suprema conduta iluminada, possa eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres sencientes. Possa eu alcançar o estado Buda. Como sabemos, Buda Shakyamuni, que viveu há mais de 2.500 anos, e se você tem... E ele disse, se você tem uma fé inabalável dentro de você e acredita que os Budas estão na sua frente, os Budas estarão efetivamente aí. Imagine Buda na sua frente, rodeados pelos Budas e Bodhisattvas dos três tempos, os Bodhisattvas como Manjushri e Avalokitesvara também, e os mestres como Nagarjuna, Sangha e assim por diante. Assim como todos esses Budas e Bodhisattvas geraram a Bodhisattva e praticaram os atos Bodhisattvas, assim também eu vou praticar. Vamos meditar um pouquinho sobre a Bodhisattva e vaziedade. 다 아니 주주도서야지 지들은 건지 대시지 주주선이 끼워서 주주선을 나와라 대다를 쓴다 봤다 다 양돌아 편도도 주주선이 주주선을 넣어서 무슨 돌아버 계전에 소원은 신치기 다 안다데 거기서 봐봐. Assim como é mencionado no texto de Bodhisattva, do engajando-se nos atos do Bodhisattva, então, faça essa determinação que você vai desenvolver essa mente da Bodhisattva, assim como esses grandes Budas e Bodhisattvas do passado fizeram, e eu também vou me engajar nos atos do Bodhisattva. Mantenha essa determinação firme em sua mente.
Se você medita sobre a bodhicitta, ele recitou um verso do engajando-se nos atos do Bodhisattva. Eu não tenho esse texto. Ele está falando do benefício, ele fala do benefício da Bodhisattva. Eu não tenho esses versos traduzidos aqui comigo. Assim como eu faço a prática da bodhicitta e a visão que compreende a vasidade, então você pode você pode pensar, assim como o meu mestre faz essa prática combinada da bodhicitta e da vasidade, eu também vou praticar da mesma maneira. Hoje em presença de todos, em presença de todos os pretores, você não deve pensar que, havendo gerado a bodhicitta, isso vai mudar a sua mente de um dia para o outro, mas você tem que continuar, você tem que manter essa prática constante, dia após dia. 谢谢法王，我们再次以最热烈的掌声，谢谢法王，感谢法王不辞辛劳的说法。那 Muito obrigada, Sua Santidade, e eu rezo para que o Senhor, no próximo ano, venha até Taiwan ministrar os seus preciosos ensinamentos. E agora é as preces de dedicação. 祝福法王身体健康，法轮常转，法体安康。挥手向法王示意，期待下次再相逢，期待下次的讲经说法，大家可以共谋法喜，共沾法喜，共沾法益。谢谢大家，谢谢法王。来，谢谢。 A prece de dedicação. 扎西德勒，扎西德勒，扎西德勒。谢谢台湾的百姓，我们展现一下我们的热情。扎西德勒，扎西德勒，扎西德勒，扎西德勒，我听不到。 扎西德勒，扎西德勒，扎西德勒，扎西德勒。Thank you， 谢谢。谢谢法王。挥手，谢谢法王，下次再相逢。谢谢法王的分享，谢谢法王的传授，谢谢。谢谢。理解。